Olá, primeiro ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de triângulos, abordando o tema que inaugura a apostila 3, que é semelhança de triângulos. A atividade anterior eu preferi fazer uma revisãozinha breve de propriedades geométricas gerais de triângulos, porque elas são muito importantes. Certo? Agora vamos dar um passo adiante e vamos ver esse tema, semelhança de triângulos. Para começar a falar desse tema, eu prefiro primeiro vamos assumir como premissa que esses dois triângulos aí que estão indicados na tela, esse triângulo azul e esse triângulo rosa, sejam semelhantes. E de fato eles são. Nesse caso, eles são semelhantes porque aqui eu tenho o triângulo azul, tem três ângulos, certo? Um 65 graus, 70 e 45. E o triângulo rosa tem um ângulo de 65, um ângulo de 70 e um ângulo de 45. Ou seja, os dois triângulos têm os três ângulos. Se diz congruentes. Na verdade, posso dizer os três ângulos são iguais. 1 a 1. Isso é um caso de semelhança de triângulos. Então, a gente vai ver os casos de semelhança de triângulos daqui a pouquinho. Antes, é importante ver como que se estabelece a proporção. Aqui está dizendo, nesse caso, temos que os lados correspondentes serão proporcionais entre si. Então, o que devemos saber bem é identificar quais são os lados correspondentes. Isso é o mais importante de semelhança de triângulos. Saber ver os lados correspondentes. Porque se eu consigo identificá-los bem, vou saber construir bem a proporção, que vai dar respostas a inumeráveis exercícios de geometria. Vocês não têm ideia da importância desse tema, tá certo? Então vamos começar observando aqui nessa tabela. Eu fiz aqui a primeira linha, peguei o triângulo ABC, então todos os dados dessa primeira linha pertencem ao triângulo azul, certo? E na segunda linha o triângulo A', B', C', que é o triângulo rosa. Então aqui, pegando o triângulo ABC, eu tomei um ângulo, que é o ângulo A, que é esse ângulo que estou indicando com o cursor, que vale 65 graus, certo? Está aqui, 65 graus. Qual é o lado oposto ao ângulo de 65 graus? Olhando para o triângulo, o lado oposto, seguindo o cursor, é esse lado BC, que nesse caso vale 18 centímetros. Está aqui, BC é igual a 18. Legal. Agora vamos buscar no triângulo rosa qual é o ângulo correspondente, que seria B' 65 graus. Então aqui está, B', aqui está, com o cursor 65 graus. Qual é o lado oposto ao ângulo de 65 graus? É esse lado A'C', que mede 6 centímetros. Então está aqui, A'C', 6 centímetros. Observem que tanto o lado BC como o lado A'C', eles serão lados opostos a ângulos iguais. Por isso se diz que são lados correspondentes. Então BC e A'C' são lados correspondentes. Se eu fizer a razão entre eles, então o que vai ficar aqui? BC dividido por A'C' vai dar 18 dividido por 6 e dá o número 3. Vamos fazer agora o mesmo exercício para o ângulo de 45 graus. Então vamos voltar para o triângulo azul. Cadê o ângulo? Aqui está, no cursor, 45 graus, certo? Qual é o lado oposto ao ângulo de 45 graus? É o lado AC, que vale 15 centímetros. Está aqui, ó, AC, 15 centímetros. Vamos agora para o triângulo rosa. Qual é o ângulo de 45 graus no triângulo rosa? Está aqui em cima, é a linha. Está 45 graus. Qual é o lado oposto? O lado oposto é B'C', que vale 5 centímetros. Está aqui, B'C', 5 centímetros. Então, o AC e a B'C' são lados opostos a ângulos congruentes, que é 45 graus. Por isso se diz que os dois lados são correspondentes. O AC e B'C' são lados correspondentes. Faço a razão entre eles. Se eu fizer a razão, está aqui, AC dividido por B'C' vai ser 15 dividido por 5, certo? 15 dividido por 5, que essa razão dá 3. Não é coincidência que repetiu 3 aqui do caso anterior. Vai dar sempre 3, porque são semelhantes. Essa é a propriedade de semelhança de triângulos. Quer dizer, como digo aqui, não? Os lados correspondentes serão proporcionais entre si, ou seja, obedecem à mesma lei de proporcionalidade.
Vamos repetir o mesmo exercício de identificar os lados correspondentes para o terceiro ângulo, que é 70 graus. Vamos para o triângulo ABC, que é o triângulo azul. Cadê? 70 graus, está aqui ó, no cursor, certo? Qual é o lado oposto ao ângulo de 70 graus? O lado oposto é esse lado AB, que vale 27 centímetros. Está aqui, AB 27 centímetros. Vamos agora buscar o lado correspondente ao AB. Primeiro, vou buscar o ângulo de 70 graus do triângulo rosa. Está aqui. Quem é o lado oposto ao ângulo de 70 graus? B' A', que é 9 centímetros. Está aqui. A linha B', 9 centímetros. E agora adivinhe, se eu fizer a razão entre esses dois lados, que são lados correspondentes, vai dar 27 dividido por 9 e dá o mesmo valor, que é 3. Quase como mágica, semelhança de triângulo, certo? Então o que acontece? De maneira geral, se tenho dois triângulos semelhantes, temos que os lados correspondentes serão proporcionais entre si dessa forma, não? Se eu fizer a razão entre os lados correspondentes, AB sobre a linha B', AC sobre B', C', e esse último, BC sobre a linha C', a proporção é igual. Nesse exemplo deu igual a 3. Beleza? É assim que a gente vai trabalhar a semelhança de triângulo. Sempre identificar os ângulos iguais e depois os lados correspondentes. E uma vez que eu tenho os lados correspondentes identificados, aí é quando eu vou construir a proporção. Só depois que eu identifiquei os lados correspondentes. E para saber quais são os lados correspondentes, eu tenho que saber quais são os ângulos iguais entre dois triângulos. Beleza? Vamos agora ver quais são os casos de semelhança de triângulo. Existem 3 casos possíveis. O primeiro chama-se ângulo-ângulo. Também às vezes abreviam os autores para AA, em referência ao A do ângulo e A do ângulo, né? Bom, tomamos esse exemplo aqui. Tomei dois triângulos ABC e um triângulo DEF. E aqui está indicado, veja como está indicado aqui. O ângulo A tem vamos pegar o ângulo C. O ângulo C está indicado o ângulo e tem um risquinho. E observe que o ângulo F também tem um mesmo risquinho, é um risco só. Esse símbolo é utilizado para identificar que os dois ângulos são iguais. Então o ângulo C é igual ao ângulo F. Acontece que tem outro ângulo que é igual. O A é igual a D. Dado que o A é diferente de C, vou ver se por um risquinho só, eu ponho 2 risquinhos. Então o ângulo A é igual ao ângulo D. 2 risquinhos para o ângulo D, 2 risquinhos para o ângulo A. Esta é uma forma de identificar ângulos iguais entre triângulos diferentes. Tá certo? Então aqui eu tenho o ângulo A igual ao ângulo D. Se eu tenho dois ângulos iguais, A e D, C e F, entre dois triângulos, então os dois triângulos são semelhantes, ou seja, os lados correspondentes serão proporcionais. Essa é a primeira regra. Aqui eu faço uma observação que não é muito importante isso aqui. Se esses dois ângulos A e D são iguais, C e F são iguais também, o que podemos dizer sobre o ângulo B e o ângulo E? Acontece que esses dois, por consequência, dado essas duas igualdades iniciais aqui, o ângulo B e E também vai ser igual. E aqui estou fazendo a demonstração do que eu estou falando, né? Se A é igual a D, C é igual a F, então A mais C é igual a D mais F, certo? Mas dado que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, isso vimos na atividade anterior, o que a gente tem? Que no primeiro triângulo, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é 180 graus. Daí eu passo B para o outro lado da igualdade, está somando, ele vai subtraindo, e caiu aqui. Então A mais C é 180 menos B. Faço a mesma coisa com o segundo triângulo. D mais E mais F é 180 graus. Passo o E para o outro lado da igualdade, está somando, ele vai subtraindo. Então D mais F é 180 menos E. Mas eu tenho essa igualdade. Então eu aplico essa igualdade aqui, nessas duas expressões. Então vai ficar aqui 180 menos B é igual a 180 menos E e consequentemente B é igual a E. É importante ver isso, gente. Se dois ângulos são iguais entre dois triângulos, o terceiro ângulo necessariamente é igual também. Então, ou seja, eu caí nesse exemplo, né? 3 ângulos iguais, certo? Tem alguns autores que falam que a primeira regra de semelhança é ângulo, ângulo, ângulo. E depois são 3 ângulos.
mas não é necessário. Basta que dois ângulos sejam iguais e o terceiro também vai ser igual. Certo, gente? Vamos pegar um exemplo desse primeiro caso? Ó, aqui peguei dois triângulos, tá? ABC e o triângulo PQR. E aqui está indicado, ó, em vermelho, o ângulo P é igual ao ângulo A. E aqui ele fez dois risquinhos, ó, para o ângulo Q e dois risquinhos para o ângulo B. Esses dois risquinhos estão indicando a outra forma de indicar que os dois ângulos são iguais. O ângulo B é igual ao ângulo Q. Então eu tenho que A igual a P, A igual a P, B é igual a Q, B é igual a Q. Então os dois triângulos são semelhantes. E ponto. E consequentemente também o ângulo C vai ser igual ao ângulo R, certo? Aqui estou dizendo aqui. É claro que dadas essas duas igualdades anteriores, se segue que o ângulo C é igual ao ângulo R. E portanto posso estabelecer a proporção. Agora aqui é a parte mais importante. Como é que eu faço essa proporção? É aqui onde vocês normalmente têm dificuldade, gente. É nessa construção aí. Então, para fazer a proporção, a gente primeiro tem que identificar os lados correspondentes. Para achar os lados correspondentes, eu vou atrás dos ângulos iguais. Então, eu vou primeiro escolher um dos dois triângulos. Eu vou escolher o triângulo pequenininho aqui de cima, ó, o ABC. Agora eu escolho um ângulo, vou escolher o A. Quem é o lado oposto ao ângulo A? É BC, certo? Então põe aqui, ó, BC. Agora vou atrás do lado correspondente a BC. Vou para o segundo triângulo e vou buscar quem é o ângulo igual a A. É o ângulo P. Qual é o lado oposto ao ângulo P? É RQ. Então, BC e RQ são dois lados correspondentes. Os dois formam uma razão. De novo, mesmo exercício. Vamos agora para o ângulo B. O ângulo B ele tem como lado oposto AC. Eu já pus aqui, ó, AC. Aqui em cima. Certo? Agora, quem que é o lado correspondente a AC? Vou atrás do ângulo que é igual a B. Quem que é igual a B no segundo triângulo é o Q. O Q vai me dizer quem é o lado correspondente. É o lado oposto a ele. O lado oposto é PR. Então aqui está embaixo, PR. Então AC e PR são correspondentes, os dois formam a mesma razão. E observe que eu estou construindo a razão sempre do triângulo menor para o triângulo maior. Ou seja, o BC e AC é do triângulo menor, que está no numerador. E RQ e PR são lados do triângulo maior, que estão no denominador. Tem que ser nessa ordem. Então quando a gente for aplicar regras de semelhança de triângulos, sempre escolha primeiro um triângulo. Aí vai sempre desse triângulo escolhido para o outro, nessa ordem, para que a proporção seja bem estabelecida, certo? Vamos fazer o mesmo exercício para a última razão. Essa última razão está associada a esse terceiro ângulo, né? Que agora sabemos que é igual ao ângulo R, o ângulo C é igual a R, certo? Quem é o lado oposto ao ângulo C? É AB. Então põe o AB primeiro aqui, ó. Tá aqui, o AB. Quem é o lado correspondente a AB? Vou atrás do ângulo R, que é igual ou congruente ao ângulo C, e vou atrás do lado oposto. O lado oposto é PQ. Está aqui embaixo, PQ. Então AB, PQ formam uma razão. E essas três razões serão iguais entre si. Certo? Muito bem, gente. Isso aqui é o primeiro caso, então, ângulo, ângulo. Vamos para o segundo caso, que é lado, ângulo, lado. O segundo e terceiro caso, em realidade, eles são consequências do primeiro caso, desse aqui. Acontece que nos problemas de geometria, nem sempre eles dão os ângulos, né? Às vezes aparecem só lados. E é possível, a partir daí, também identificar semelhança de triângulos, que é o caso 2 e 3. O caso 2 diz o seguinte: suponha que eu tenha dois triângulos, ABC, A', B', C', certo? Então, o ângulo A é igual ao ângulo A'. Isso é um valor dado do problema, sei lá, 30 graus, 30 graus. Já sei que o ângulo é igual. Joia. Aí então observa uma coisa. Eu vejo que os lados adjacentes ao ângulo, aqui 4 e 6, é proporcional aos lados adjacentes desse outro, que é 12 e 18. Veja, 6 dividido por 4 dá 3 meios. 18 dividido por 12, se eu simplifico por 6, 3 meios. Se esses lados são proporcionais, significa dizer que os dois triângulos são semelhantes. Mesmo que eu não conheça os demais ângulos. Se existe essa proporcionalidade entre os lados,
adjacente a ângulos iguais ou ângulos congruentes, os triângulos são semelhantes. É o que eu estou escrevendo aqui nesse texto. Nesse caso de semelhança, temos que dois triângulos serão semelhantes se e somente se eles tiverem dois lados respectivamente proporcionais e se os ângulos formados por esses lados forem congruentes. Foi o que eu acabei de explicar. Então, esse caso de semelhança de triângulos são duas condições, que são condições separadas. A primeira condição se estabelece pela proporção entre dois lados. Então, eu peguei os lados adjacentes. Então, aqui, sempre para construir uma proporção, eu tenho que buscar lados correspondentes, certo? Então, aqui eu peguei o lado 4. O que é o lado 4? É o lado oposto ao vértice C, esse vértice daqui, certo? Que está junto com o 6. 4. Quem é que está do outro lado? Aqui é o C', certo? Que seria o 12. Aqui está embaixo, 12. Certo? 4 está para 12, assim como 6 vai estar para 18. Então a proporção de 1/3 é igual a 1/3. São proporcionais. A maneira mais fácil aqui de fazer, em vez de pegar de um triângulo a outro, faz a razão direto, como fiz no primeiro caso. 6 por 4, 18 por 12. Certo? Porque uns problemas de geometria, eles nem sempre os triângulos aparecem assim bonitinhos, todos organizados. Às vezes estão de ponta cabeça, virado, e nem sempre é tão fácil ver essa proporcionalidade. A segunda condição é que tenha um ângulo igual, certo? Que é o ângulo que seja entre os dois lados conhecidos. Nesse caso, A e A'. Somando essas duas condições, eu tenho que esses triângulos são semelhantes. Certo? Exemplo, vamos lá. Peguei dois triângulos, aqui eu fiz uns ângulos meio aqui, tá vendo? Já peguei esse ângulo D é igual ao ângulo B. Aqui eu tenho os dois lados adjacentes, 15 e 12, aqui 5 4, certo? Observe, 5 quartos, legal, não posso simplificar. 15 dividido por 12, se eu simplifico os dois, por que não 12 por 15? Porque 5 por 4, 5 é maior que 4, certo? 15 é maior que 12, então põe 15 em cima. 15 dividido por 12, simplifico por 3. 15 dividido por 3 dá 5, 12 dividido por 3 dá 4. Então a proporção é igual, 5 quartos, 5 quartos. Certo? O ângulo tem um ângulo igual. Aqui está a proporção, aqui eu construí a proporção entre os dois triângulos. Então eu peguei o lado de 15, estará para 5. Aqui está 15 para 5, 12 para 4. Aqui está 12 para 4. E a proporção dará 3. Certo? Claro que, dado que os dois triângulos são semelhantes, esse lado oposto aqui ao ângulo B, que é AC, também vai ser um lado correspondente ao lado oposto ao ângulo D, que é EF. E é claro que os dois formarão uma razão, e a razão dará a mesma proporção, que é igual a 3. Certo? O terceiro caso é lado, lado, lado. Esse é mais difícil de ver nos problemas de geometria. Nem sempre é evidente encontrar isso. Mas se acontece, vocês saberem, conseguirem identificar, então é legal porque dá para saber se os triângulos são semelhantes. Aqui eu tenho dois triângulos, certo? O triângulo FHG e o triângulo JLK. Tem os lados dados aqui, são os lados. Você vê que eu não conheço nenhum ângulo. Como é que eu vou saber se são semelhantes? Eu vou estabelecer uma proporção. Agora é o seguinte, para fazer a proporção, é claro que o lado desse primeiro triângulo, o lado maior é 33. No segundo triângulo, o lado maior é 22. Se existe uma proporção, esta deve se dar entre 33 e 22, certo? Então já joguei aqui, ó, 33 e 22. Essa razão é dar 3 meios, eu simplifico por 11 nesse caso, certo? Aí eu pego o segundo lado maior, 27. Qual o segundo maior aqui é 18. Então faço a razão 27 entre 18. Aqui está, 27 entre 18. Se eu simplifico por 9, 27 dividido por 9 dá 3, 18 dividido por 9 dá 2. Deu a mesma proporção, 3 meios. Aí checa o terceiro lado, é importante. Os três têm que ser proporcionais. O menor lado do primeiro triângulo é 21. O menor lado do triângulo da direita é 14. Então tem que ser a proporção 21 entre 14. Simplifico por 7. 21 dividido por 7 dá 3. 14 dividido por 7 dá 2. 3 meios também. Então esses dois triângulos são semelhantes. É claro, uma vez identificada a semelhança de triângulos, o que eu tenho? Que eu tenho 3 ângulos iguais em ambos os triângulos. E os ângulos iguais serão os ângulos
opostos aos lados correspondentes. Então, no caso aqui, esse ângulo H vai ser igual ao ângulo L, certo? Esse ângulo F, que está do oposto a 27, vai ser igual ao ângulo J, que está oposto a 18, porque 27 e 18 são lados correspondentes. E também o ângulo G, que é oposto a 21, vai ser igual ao ângulo K, que é oposto ao lado 14. Certo? Então esses são esses três casos de semelhança de triângulos. O mais importante dos três é o primeiro, é esse aqui. Saber identificar ângulos iguais. Tá certo? Os outros casos, eles acontecem, mas a incidência maior é esse primeiro caso aqui. Tá? É isso então. Agora, tem aqui alguns casos particulares de semelhança de triângulos. O que eu chamo de caso particular são casos que acontecem muito em problemas de geometria, mas acontecem muito. Então é interessante já treinar o olho para saber ver não esses casos que eu vou mencionar agora, porque quando eles acontecem, tem triângulos semelhantes. E se existem triângulos semelhantes, existe proporção entre os lados correspondentes, e isso nos dará respostas para a resolução de problemas. Então, aqui eu tenho o primeiro caso, esse é clássico, é um triângulo ABC. Aí eu traço uma reta que corta esse triângulo, formando o segmento DE, de tal modo que esse DE é paralelo a BC. Então tem duas retas paralelas aqui. Quando eu faço essa construção geométrica, acontecem duas coisas. Primeiro que acontece que surgem dois triângulos, o triângulo ADE e o triângulo ABC. A segunda coisa que acontece é que por construção por geometria elementar, dado que DE é paralelo a BC, esse ângulo D é igual ao ângulo B, esse ângulo E vai ser igual ao ângulo C, e o ângulo A ele é comum aos dois triângulos, tanto ao triângulo ADE e também é um ângulo do triângulo ABC. É comum, é igual, certo? Então eu tenho três ângulos iguais para os dois triângulos, ou seja, os dois triângulos são semelhantes. Certo? É isso que esse texto aqui eu estou descrevendo o que eu acabei de falar. Não vou ler de novo para que vocês possam ler depois. Então vamos construir o caso da semelhança entre eles, identificando os lados correspondentes, certo? Vou começar pelo ângulo A, que é esse ângulo comum aos dois triângulos. Primeira coisa, escolhe um triângulo. Eu vou escolher o triângulo menor, tá? O triângulo ADE, é meu triângulo de partida. Qual é o lado oposto ao ângulo A? É DE. Então coloquei aqui já, DE. Aqui, DE, certo? Agora eu vou pegar o lado correspondente a DE no triângulo maior. Qual que é o lado oposto ao ângulo A no triângulo grande? É BC, certo? Então BC é o lado correspondente a DE. Então os dois formam uma razão, certo? DE e D está para BC. Agora vamos para uma segunda proporção. Vamos pegar o lado no triângulo. De novo, agora pega o triângulo menor. Vamos pegar o ângulo D. Quem que é o lado oposto a D? É AE. Coloquei aqui. AE. Certo? Agora pega o ângulo congruente ao ângulo D, que é o ângulo B. Qual é o lado oposto ao ângulo B do triângulo grande? É AC. Está aqui embaixo, AC. AE e AC são lados correspondentes, eles formam a mesma proporção. E veja que o triângulo menor, os lados estão no numerador, todos eles, ó. E o triângulo grande, os lados estão no denominador. Tem que seguir essa ordem, gente. Por isso escolha primeiro um triângulo e faça a proporção do triângulo escolhido como ponto de partida sempre, tá? Vamos fazer a terceira proporção, essa aqui é o ângulo E, certo? O lado oposto a E é AD, tá aqui em cima, AD. E no triângulo grande, o ângulo congruente é um ângulo C, o lado oposto AB, está aqui embaixo AB. Essa é a proporção que rege esse tipo de problema. Certo, gente? Acontece muito, hein? E adivinhe, na lista que eu vou passar para vocês, tem um problema com esses triângulozinhos aqui. Outro caso muito comum de acontecer é quando eu tenho dois triângulos comunicados por um ângulo oposto pelo vértice. O ângulo oposto pelo vértice é esse ângulo C. Ele ocorre quando duas retas são concorrentes. Então esse ângulo aqui, que eu estou indicando o concursor, que eu não dei nome, é igual a esse outro ângulo aqui. Opostos por um vértice. Os dois são iguais.
Se eu tenho dois triângulos construídos dessa forma e também a base desses dois triângulos são paralelas, nesses dois casos, ó, aqui também tem um ângulo oposto pelo vértice e AB paralela a DE. Aqui também, AB paralela a DE. Deu os mesmos nomes. Os dois triângulos são semelhantes por construção. É claro que se AB é paralela a DE, o ângulo E é chamado alterno interno ao ângulo A, ou seja, são iguais. O ângulo D é alterno interno do ângulo B, ou seja, também são iguais. Então tem três ângulos iguais para os dois triângulos, e isso se aplica para os dois casos. Certo? E se for construir a proporção, então a gente vai primeiro buscar os lados correspondentes, certo? Busquemos não. Escolha um triângulo. Eu vou escolher o triângulo da esquerda, ABC. É meu triângulo de partida, tá? Escolha um ângulo. Peguei o ângulo C. Qual o lado oposto? AB. Coloquei aqui, AB. Agora vou para o ângulo congruente no segundo triângulo. Aqui, C. Quem que é o lado oposto? DE. Então, o AB estará para DE. Formar uma razão. Vamos para a segunda razão. Bom, volta para o triângulo de partida, que é o ABC, certo? Escolha um outro ângulo. Eu vou escolher o ângulo B. Quem é o lado oposto a B? AC. Escrevo aqui, AC. Pega o ângulo congruente no segundo triângulo, que é D. Quem é o lado oposto? CE. Está aqui embaixo, CE. Formei a razão. E com a igualdade forma a proporção. Certo? E um terceiro caso, o ângulo que sobrou é o ângulo A. O lado oposto é BC. Sempre partido do meu triângulo de partida. Sempre iniciando a proporção do meu triângulo de partida. BC, tá aqui BC. Quem que é o ângulo congruente é o ângulo E. Quem é o lado oposto é CD, tá o CD aqui embaixo. Certo? E essa proporção aqui, ela é válida também para o segundo caso. Tá? A única diferença dos dois é que nesse segundo caso tem um ângulo reto. E esse segundo caso também acontece muito. Os dois acontecem muito. Os três acontecem muito. Beleza, gente? Então, essas três construções, gente, tenham atenção a elas quando acontecem problemas de geometria. Tá certo? Bom, é isso que eu queria falar. Eu deixei uma atividade, deixa eu ler os exercícios com vocês, são esses exercíciozinhos, e eu deixei um desafio. Isso aqui é novo, hein, para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha nos problemas. O desafio não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Porque está num nível, é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas ele vai se repetir nas listas até o momento que algum de vocês tentarem resolver. Beleza? O exercício primeiro, clássico, esse aqui eu peguei de um exame que caiu para um vestibular para aprendiz de marinheiro, para formar marujos, em 2017. Mas é um problema clássico, esse tipo de situação acontece muito no Enem também. Mas muito, gente, tá? É um prédio, tem uma altura H que eu não conheço. Essa linha que está aqui representa um raio de sol. Tem uma pessoa caminhando ao lado do prédio, aqui está o raio de sol. A luz do sol incide na Terra com feixes paralelos, então essa reta aqui é paralela a essa. Se essas duas são paralelas e a horizontal está aqui, que significa dizer que esse ângulo é igual a esse. Eu tenho um ângulo reto, que é vertical, dois ângulos iguais, tem triângulos semelhantes. Essa é a jogada desse tipo de problema. Então aqui está o enunciado, diz: um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros, está aqui os 30 metros da sombra projetada pelo prédio, entendendo que a luz do sol vem da esquerda para a direita, certo? No mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Então aqui está a pessoa de 1,80 m no cursor e a sombra dela de 2 metros. Então ele pergunta qual é a altura do prédio. Vocês vão aplicar a semelhança de triângulos. Então, quando for aplicar, gente, identifique os ângulos congruentes. 1, 2, identifique os lados correspondentes. 3. Escolha um triângulo. Vou escolher o triângulo daqui. Não importa qual vocês escolhem. É o triângulo de partida. Aí vocês vão fazer a proporção sempre dos lados do triângulo de partida para o segundo triângulo. Nessa ordem. Primeiro triângulo para o segundo. Nesta ordem. Aí lá dá certo. A proporção da semelhança. Beleza? Esse segundo problema. Já vimos isso hoje agora mesmo, hein? Ó, tenho dois triângulos. A BA e DE, não está dizendo, mas considerem que é paralelo, certo? Eu tenho esse lado CE que vale 160 metros, 400 metros para CA, DE vale 100 metros, quanto vale o X?
Se DE é paralela a BA, significa dizer que esses dois triângulos, o CDE, é semelhante a CBA. Só aplicar a semelhança de triângulos. Eu recomendo, gente, façam um favor para mim, façam no caderno, façam as figuras no caderno e resolvam. Aprendam a fazer a figura. Quando vocês construírem a figura, vocês vão entender melhor a figura. Tá certo, gente? Esse segundo problema já é um pouco mais elaborado. Eu tenho aqui, primeira coisa, quantos triângulos vocês estão vendo aí? Pensem um pouquinho, dê uma pausa no vídeo. Quantos triângulos existem aí? 2, certo? Eu tenho o triângulo ADE e o triângulo ABC. Ótimo. São semelhantes? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro dado que eu tenho do problema é que o ângulo B é um ângulo reto e o ângulo D também é reto. Bom, tem um ângulo que é congruente nos dois triângulos. Não é suficiente para fazer semelhança de triângulos. Para que sejam semelhantes, eu preciso no mínimo 2 ângulos congruentes. Tem outro ângulo congruente aí? Vocês se lembram dessa coisa aqui, ó, que tem um ângulo comum a 2 triângulos? Está acontecendo nesse problema também. O ângulo A, ele pertence ao triângulo ADE e também pertence ao triângulo ABC. Então tenho dois triângulos que compartem o mesmo vértice, significa dizer que o ângulo A é igual para os dois triângulos. Então tenho dois ângulos iguais, significa dizer que esses dois triângulos são semelhantes, certo? Aí eu aplico a regra de semelhança de triângulos. Então a mesma coisa, identifico os ângulos iguais, primeiro, identifique os lados correspondentes. Segundo, escolha um triângulo de partida. Pode ser o triângulo pequeno ou pode ser o grande, não importa. Escolhido o triângulo de partida, aí vocês vão fazer a proporção entre os lados correspondentes. É assim que funciona, tá certo? Ache um valor de x, ache o valor de x. E nesse problema, apareceu um y aqui, ó. Estou perguntando x e ou y, certo? Aqui o que acontece? Aquela simbologia que eu mencionei logo no início. Quando o ângulo é igual, se costuma pôr um risquinho assim, ó. Então o ângulo F é igual ao ângulo C. O ângulo D é igual ao ângulo A. E o ângulo E e B? Bom, por consequência é igual também, gente. Certo? Então a mesma coisa. Se eu tenho dois ângulos que já são congruentes entre os dois triângulos, significa dizer que os dois triângulos são semelhantes. E o terceiro ângulo também é congruente. Tá? Então aqui vão aplicar a semelhança de triângulos, a mesma coisa, certo? Identifique os ângulos iguais, busque os lados correspondentes, escolha o triângulo de partida e aplique a proporção, beleza? Aqui é um caso que eu mostrei de casos particulares, não? São dois triângulos, você vê que aqui eu tenho um ângulo D e A, considere um ângulo reto, tá? Tem um ângulo oposto pelo vértice, então esse ângulo aqui é igual, esses dois ângulos aqui são iguais também. Aplica a proporção de semelhança de triângulos e acha o valor de x. Aqui, não tem... Aqui, gente, esse problema aqui é o seguinte. Vocês estão vendo aqui dois triângulos, o triângulo APB e o triângulo DPC, certo? Vocês estão vendo que são triângulos opostos pelo vértice? Tem um ângulo oposto pelo vértice? Então tem um ângulo igual, certo? Mas um ângulo só não é suficiente, eu preciso de no mínimo 2. Aí está dizendo o seguinte, AB é paralela a CD. AB paralela a CD, ou seja, essa figura grande, esse quadrilátero aqui é um trapézio. Bom, se AB é paralela a CD, o que significa dizer? Que esse ângulo aqui, ó, estou indicando com o cursor, é alterno interno a esse ângulo que está aqui. Então esses dois ângulos são iguais. Da mesma forma, esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Estou indicando com o cursor. Identifica os ângulos iguais usando essa simbologia aqui de pôr risquinho, certo? Pode usar essa outra simbologia também de pôr dois risquinhos. Cadê? Essa aqui, ó. Para identificar ângulos iguais entre triângulos. Se acostumem com essa nomenclatura, com esse tipo de simbologia, que se vai usar muito, tá certo? Identifique os ângulos iguais, identifique os lados correspondentes, escolha um triângulo de partida e faça uma proporção. Beleza? Esse quarto exercício eu deixei como desafio porque ele é um pouco mais elaborado. Não é tão evidente os ângulos congruentes. Existem. Eu antecipo, tá? Existem aí são 3 triângulos, tentem ver isso, dos quais 2 são semelhantes e o terceiro não é semelhante.
tá certo? Vou deixar aí aberto para quem quiser tentar resolver esse problema, tá certo, gente? É isso que eu queria falar com vocês. Bom, a atividade é a mesma coisa de sempre, certo? Entrego na dia 10 de agosto, prazo para o dia 14, sexta-feira. E é isso, espero que todos tenham uma boa semana. Muito obrigado pela presença de todos. Esse material que vocês estão vendo na tela do computador, vai ficar disponível para vocês poderem consultar e tirar dúvidas, beleza? Então tenham uma bonita semana e até a próxima, gente. Tchau!